Qual tempo gráfico é confiável nas ações para operar day trade? Eu sugiro fortemente que você não opere day trade, Lucas. Fortemente. Tá? Nem ações, nem índice, nem nada. Tá? Por quê? Porque é muito mais difícil confiar nos sinais dados por um gráfico curto do que por um gráfico longo como esse. Tá? Lembra que eu mostrei ainda há pouco várias toques aqui de resistência e tal? Olha isso aqui como fica claro. Naquele gráfico, que era o diário, não fica tão claro quanto fica aqui. Bateu ali, rompeu, vai abraço. Bateu aqui, rompeu, foi para cima. Fechou abaixo, follow through, esse é o gráfico. Tchau, acabou, rompeu aqui, tchau, o cara tá operando. Olha como isso aqui é muito mais claro do que isso. Mais ou menos o mesmo período. Estou me balizando por isso aqui para ver o período. Olha como isso aqui é mais confuso, tem muito mais movimento. Agora vamos fazer 60 minutos. O mesmo período, tá? Tudo bem que não dá para ver o gráfico, mas dá para ver que olha a confusão que é. Pá, 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 pá. Olha isso. Agora vamos fazer 15 minutos. Não vai dar para botar isso aqui tudo, galera, porque não vai aparecer na tela. Mas bota aqui os 15 minutos. Mas olha que confusão é isto. É confuso. Tá? Operar o intraday exige um nível de maturidade psicológica muito grande. Exige um controle de risco muitíssimo bem feito. A coisa mais importante para um day trader é o controle de risco, não é o conhecimento técnico, não é saber o que vai fazer. Se ele não sabe o que vai fazer, joga moeda para cima. Se der cara eu compro, se der coroa eu vendo, dane-se. E ele tem um controle de risco bom, ele ganha dinheiro. Ele vai ganhar dinheiro. Claro que ele poderá ganhar muito mais se ele tiver conhecimento, né? Mas sem conhecimento nenhum, só sabe isso, só sabe jogar cara ou coroa e sabe controle de risco. Mas o cara é um animal no controle de risco, ele não larga o osso, ele segue aquilo ali, cara, arrisca. Ponto final, ele vai ganhar dinheiro. Sério, Campos? Sério, vai ganhar dinheiro. Pode fazer o teste, pode fazer o teste. Tá? Teste aí no simulador e faça isso. Tá? Uma semana de teste, desenvolve aí um setup qualquer, assim, setup que eu estou dizendo em termos de vamos dizer, tem que subir 10 pontos, aqui, 10 reais, 1000 pontos no índice, para cima, 1000 pontos para baixo. Aí você vai ter que calcular aqui pelo true range, para ver qual que você tem que escolher. Mas uma vez que você escolha uma variação bem razoável, vamos botar aqui o índice para vocês darem uma olhada. Indfoot. Indfoot nos 15 minutos. 15 minutos, tá? Onde eu tenho o True Range. True Range, está aqui. Esse é o gráfico do índice futuro em 15 minutos. True Range nos 15 minutos é de 400 pontos, está agora. Isso aqui varia de dia para dia, então você vai ter que se adaptar. Se o cara botar o seguinte, vamos voltar lá para o gráfico que vocês enxerguem, que esse aqui não dá para enxergar. Se o cara botar aqui o seguinte, no índice futuro 15 minutos, e ele falar, bom, cada vez que encostar na média de 20, ele joga a moeda para cima. E ele, se der cara, ele compra. Se der coroa, ele vende. E o alvo é de 800 pontos. E o stop é de 800 pontos. Tá? Nesse momento, como é 400 aqui, 2 vezes o true range, razoável. Faz esse teste e vê se dá certo. Vê se... Faz muitos, né? Você não pode fazer, vou fazer 10 e deu errado. Não, faz muitos, meu irmão. Aqui, ó. Pega aí 50 dias, 60 dias e faz esse mesmo teste. Toda vez que encostar na média aqui, você faz o mesmo negócio. Joga a moeda, compra, vende e tal. 800 pontos. Aí você tem que ir atualizando o true range aqui embaixo para ver quanto está no dia, né? Porque isso varia. E você vai ver que provavelmente vai dar certo. Agora, respondendo a sua pergunta em relação a qual time frame é confiável, no Brasil, nenhuma ação, deveria ser operada abaixo de 15 minutos. Nem a Petro, nem a Vale, apesar de elas terem uma liquidez muito violenta. Por que não? Porque os sinais, a confiabilidade deles deriva do fato de muita gente vê-los, certo? Muita gente tem que ver os sinais para eles poderem dar certo, porque isso aqui não é voodoo, não é magia negra, não é nada. Isso aqui é só a reação das pessoas às mesmas informações. Se não fosse gráfico, seria outra coisa. Então vamos dizer, ao invés de ter uma linha aqui rosa que diz a média,
eu dissesse, cada vez que encosta na média, eu grito na orelha do cara assim, morre! Pronto. O cara vai tomar um susto desgraçado, né? E ele vai ter uma reação. Quando eu fizer isso com 1 milhão de pessoas diferentes, essas reações vão variar. Uns vão me dar uma bolacha, uns vão sair correndo, uns vão cair mortos. Mas com certeza eu vou ter uma reação diferente de 1 milhão de pessoas, na média, do que eu vou ter de uma pessoa. Se eu tiver só uma pessoa, volta naquele lance da estatística que eu falei lá no início. Se eu tiver uma pessoa, 5 ou 10, eu não posso tirar uma conclusão de o que acontece com as pessoas quando eu dou um grito na orelha delas. Não dá para concluir, é muito pouca gente. Mas se eu tiver 1 milhão de pessoas e fizer a mesma coisa, eu posso concluir. Olha, em 1 milhão de pessoas, a média das pessoas faz tantos por cento fazem isso, tantos por cento fazem aquilo. Tal. A análise técnica funciona exatamente por isso. Porque uma grande quantidade de pessoas observa os mesmos sinais e tem reações particulares de acordo com o sinal. E a humanidade reage de acordo com isso. Tá? Os traders tendem a reagir de uma certa forma. E aí a análise técnica então funciona por esse motivo. Quando eu chego aqui em 5 minutos, pouca gente opera durante 5 minutos no Brasil. A liquidez das nossas ações não é tão grande quanto Apple, quanto Facebook, Microsoft, tal, nos Estados Unidos. Então, pouca gente. Você está acumulando a informação de pouca gente. É a mesma coisa do grito na orelha que eu falei. Você faz com 10, 15 pessoas, não dá para concluir. Mas se eu fizer com 1 milhão, dá. Então, lá, você pode operar a ação com 5 minutos? Pode. Eu aconselho? Não. Quanto menor o tempo gráfico, mais difícil é o controle de risco. Porque o seu pensamento tem que ser mais rápido. Fazer as contas, fazer o posicionamento do controle de risco se torna cada vez mais difícil. Quanto mais lento é o gráfico, mais fácil é. Porque para eu ver um sinal aqui, né, eu posso antecipar o seguinte, olha, a Vale está caindo. Se ela chegar, o meu setup, se ela chegar na média, eu vou fazer uma certa coisa. Ora, num gráfico de 1 minuto, isso vai acontecer muitas vezes, toda hora. No gráfico de 15, isso vai acontecer às vezes uma vez num dia. Às vezes vai ter um dia que vai ter uma vez, talvez duas. Ó. Aqui tem uma, aqui deu outra. 2 vezes. 3, né? 1, 2, 3. Mas você tem um tempão para analisar isso. Aí você fala, se chegar lá, o que eu vou fazer? Vou fazer alvo de tanto, stop de tanto. Aqui o meu setup tem um payoff de tanto. Ele tem uma expectativa matemática de tanto. Ele tem alvos de X, stop de Y mínimo. Aí eu posso calcular, bom, mas aqui, fazendo isso, meu stop, eu não tenho onde posicionar um stop. Porque eu não posso colocar o stop muito longe, porque o meu setup não permite. Então esse trade aqui eu não vou fazer. Porque não encaixa. Ele encaixa no desenho do modelo, mas não encaixa no controle de risco. Tá? Numa parte do controle de risco, que é essa, do posicionamento de stop e de alvo. Então eu não vou fazer o trade. Se for no 1 minuto ou nos 5 minutos, às vezes não dá tempo. O movimento é tão rápido que você simplesmente vê o sinal e pum, reage. E erra. Quanto maior o tempo, melhor para você. Eu sugiro em ações, se você for fazer day trade, que eu não aconselho, é não fazer abaixo de 15 minutos em ação nenhuma. Nenhuma. Tá? Mas o ideal, se você for fazer day trade, é nos 60 minutos. É o melhor tempo gráfico para se operar. Aliás, no geral, tá? No geral. Tá? É muito bom. Mesmo quem vai operar swing trade, swing ou position, tal, o uso dos 60 minutos ajuda pra caramba. Pra caramba. Muito, muito bom o tempo de 60 minutos. E é disparado aquele que o pessoal mais vê. Porque os day traders vêm e os swing traders também vêm, porque ele é usado pelos dois. Então acaba sendo um time frame cuja confiabilidade dos sinais é muito grande.